Olá, paz e luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gisele de Souza, sou psicóloga e trabalho na abordagem integrativa transpessoal. E hoje eu quero estar conversando um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Então eu anotei aqui alguns sinais que identificam quando a pessoa ela se encontra dentro de um relacionamento abusivo. Claro que um relacionamento deve ser prazeroso para ambas as partes, e se existe algo que é persistente naquele relacionamento, que desagrada muito uma das partes, nós precisamos focar uma atenção mais especial para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui eu coloquei, primeiramente, que é assim um identificador de um abusador dentro da relação. Não importa se essa relação é entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, tá? Um grande identificador é o ciúmes em excesso. Essa pessoa, ela tem ciúmes de tudo. Então, ela controla suas vestimentas, ela controla suas amizades, ela acha que de repente um amigo vai arrumar uma outra pessoa para você, ou que aquele amigo ou aquela amiga vai fazer com que você tenha um olhar negativo do seu parceiro, que é uma ameaça para o relacionamento de vocês. Começa também, isso é muito importante, tá? A controlar os gastos do outro, a controlar o que ele compra. De repente, se a pessoa até mesmo quer comprar um perfume, alguma coisa que dê um prazer para ela, alguma coisa mínima, nem é coisa cara, mas alguma coisa mínima, um shampoo, que seja, ele já acha que é desnecessário, ele acha que aquilo é supérfluo. Muitas vezes o abusador, ele até mesmo quer suprimir aquele dinheiro da pessoa, ou quer utilizar o dinheiro do outro para benefício próprio. Então ele começa a ser controlador de todas as situações. Ele também começa a querer que a pessoa ela se isole. Então ela não quer que a pessoa saia, tenha amigos, não quer que a pessoa estude, não quer que a pessoa, de repente, siga aquela religião que ela gosta. Ela não pode ir naquele templo religioso que ela gosta. Ele começa a querer também fazer com que a pessoa se afaste da família, Tem aí parceiros que não permitem, que o outro visite seus pais, visite a sua mãe. Então ele começa nesse controle muito, muito profundo. E aí o que acontece? A pessoa ela começa a se anular sempre para agradar o outro. Sempre para agradar o outro. E vai se despersonalizando. E o incrível é que a pessoa, quando está dentro de uma relação abusiva, no final ela se despersonaliza tanto que o abusador começa a até nem gostar mais dela, acha que ela não é mais atraente. Por quê? Porque ela se transformou naquilo que ele gostaria que ela fosse. E aí ele mesmo acaba finalizando o relacionamento. Uma outra característica, muito acentuada do abusador é a agressividade. Ele fala agressivo com a pessoa, tudo é gritando, tudo é não sei o quê. Ele começa a quebrar as coisas dentro de casa, começa a dar murros na parede ou na porta. Claro que para não dar um murro em você, então ele começa a quebrar e dar murros em outros lugares, E você começa então a ficar com medo, porque de repente, em algum momento, esse homem também pode me agredir. Ele também começa a culpar o outro de tudo. Por exemplo, você sabe que eu não gosto, por que você faz? Olha como você me irrita, olha como você age. Então ele começa a culpar o outro pelo comportamento agressivo dele. E o outro começa então a ficar inseguro, começa a ficar até mesmo
achando que o abusador tem razão. Então, aí se de repente tem um almoço com a amiga, né, que ela quer ir ou quer ir num templo religioso, ela fala, eu não vou não vale a pena, porque senão eu vou desagradar o parceiro que eu gosto, e acaba não fazendo aquilo que ela quer. Uma outra questão também que o abusador ele usa muito é a questão sexual. A mulher, mesmo que seja casada ou seja um casal homoafetivo, né? O sexo, ele não é obrigatório se você não quiser fazer. Não. Mas o homem, né? Ou a mulher, dentro de um relacionamento, que queira forçar a parte sexual também é um abuso. Porque é como se a pessoa se a pessoa coisificasse o outro, não olhasse aquele outro como sentimentos, não consegue perceber que o outro ele tem desejos, faz o sexo como quer. Inclusive eu tenho muitos relatos, né, de mulheres em minhas sessões que o homem nem toma banho, que o homem nem escova os dentes, que o homem só olha aquela mulher da cintura para baixo. E a mulher começa a achar aquilo como natural, que ela tem uma obrigação de fazer porque ela está casada ou porque ela não quer perder, né, aquele parceiro, aquela parceira. E olha, em geral, a pessoa que aceita toda essa situação, ela sofre daquilo que nós chamamos de transtorno de dependência afetiva. O que é um dependente afetivo? É aquela pessoa que mesmo estando em um relacionamento no qual ela tem prejuízos, ela continua. Ela não consegue equacionar o quanto aquele relacionamento faz muito mais mal do que bem. Ela não consegue perceber que ela se anula, que ela se sujeita a tudo que o outro quer, que ela faz coisas que mesmo que ela não goste, ela faz para agradar o outro. Muitas vezes tem medo de ficar sozinha. Então ela faz exatamente tudo que o outro quer. Um é abusador e o outro é dependente afetivo. E a dependência afetiva é como droga mesmo, né? É uma fonte de prazer que a pessoa nem tem, né? Mas ela acredita naquela ilusão dela que futuramente ela vai ter aquela fonte de prazer que ela quer, né? Que é o carinho, a atenção. Ela também passa como se fosse um apego, é um apego. Como se fosse, não, é um apego. Ela está naquele relacionamento como um apego e ela acha que aquilo é amor, mas não é. E ela continua naquilo, na ilusão de que futuramente ela vai receber aquilo que ela necessita. Em geral, as pessoas que estão numa situação assim são pessoas que não têm contato com a sua própria alma, não têm autoconhecimento, não têm o prazer de fazer as coisas que gostaria, que deseja, e ela se distancia dela mesma, ela não se preenche, ela não se ama, porque na verdade aquele que quer muito atenção, que quer muito amor do outro, é porque não se dá atenção, é porque não tem o amor consigo próprio. Porque, claro, uma pessoa que se ama, que se valoriza, nem vai se sujeitar a estar num relacionamento desse. E até mesmo quando a pessoa ela sai de um relacionamento desse tipo, ou o relacionamento é abusivo e a pessoa também sofre de transtorno de dependência afetiva, ela também encontra dificuldades de se relacionar saudavelmente com o outro parceiro ou parceira. Então ela precisa de uma ajuda, ela precisa de autoconhecimento, ela precisa de um tratamento psicológico para estar conseguindo enxergar as situações, para estar aprendendo a falar não, para estar aprendendo a falar sim, para estar aprendendo a se conhecer, a se preencher. O que é que de fato falta na vida dessa pessoa?
que ela mesma precisa se dar e não esperar do outro. E aí fica então a sugestão de fazer uma terapia. Bom, queridos, hoje a mensagem é essa. Um beijo, paz e luz e imensa gratidão. Tchau!